Dentro do estudo da cinemática, vamos analisar vários movimentos. Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, movimento circular e uniforme e por aí vai. Porém, antes, será preciso conhecer alguns conceitos básicos. Os dois primeiros são ponto material e corpo extenso. Acompanhe no desenho. Um automóvel vai do Rio de Janeiro até São Paulo, distância 400 quilômetros. Normalmente, um carro mede de 3 a 4 metros. A questão é, o que são 4 metros comparados a 400 quilômetros? Vamos pensar diferente. Eu subo num balão numa altura tal que eu possa ver o centro do Rio de Janeiro e o centro de São Paulo. Se eu observar esse carro indo de um lugar para outro, eu vou percebê-lo apenas como se fosse um ponto, daí o nome ponto material. Então, todas as vezes em que as dimensões do corpo forem desprezíveis em relação ao fenômeno estudado, ele vai ser considerado um ponto material. Vamos ver agora uma outra situação, este mesmo carro dentro de uma garagem. Claro que agora as dimensões desse carro são relevantes em relação ao tamanho da garagem. Neste caso, o automóvel ele é considerado um corpo extenso. Então, o mesmo corpo, dependendo da situação, ele pode ser considerado um ponto material ou um corpo extenso. Vamos ao texto para fixar bem esses conceitos. Aqui está. No primeiro caso, a dimensão do corpo é desprezível em comparação com as distâncias envolvidas, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo. No segundo caso, a dimensão do corpo é relevante em comparação com as distâncias envolvidas, no caso, o tamanho da garagem. Nós sabemos que a Terra descreve dois tipos de movimentos interessantes ao redor do Sol. O primeiro é o movimento de translação e o segundo é o movimento de rotação. O que é o movimento de translação? É a volta completa ao redor do Sol. Neste caso, um ano é a duração deste movimento. Notem que a distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. Mas se formos analisar todo esse percurso, nós vamos ter aqui bilhões e bilhões de quilômetros. É claro que a Terra é grande, mas em comparação com esta distância, a sua dimensão é desprezível. Vamos pensar assim, se eu estivesse num ponto do universo em que eu pudesse ver todo o sistema solar, se eu observasse o movimento da Terra ao redor do Sol, o movimento de translação, eu veria a Terra apenas como um ponto. Daí o fato dela ser considerada neste fenômeno, translação, um ponto material. Agora vamos imaginar apenas a rotação da Terra. Neste caso, a Terra é considerada um corpo extenso, porque as suas dimensões são relevantes em relação ao fenômeno estudado. Um detalhe importante: no movimento de rotação, as dimensões do corpo são apreciáveis. No movimento de translação, não. Mas notem, no movimento de translação, as dimensões são desprezíveis, mas não a massa. O corpo tem massa. Eu só não considero as suas dimensões. Outra coisa, todo corpo que tem rotação é considerado um corpo extenso, necessariamente um corpo extenso. É isso.